Bom dia, família, bom dia, amigos, paz e graça. Aleluia, grande privilégio, finalmente a gente poder estar aqui de volta, né, nesse encontro dominical aqui para falar sobre princípios em nome de Cristo Jesus, Senhor. Essa semana aí a gente quase não se falou, graças a Deus tivemos aí participação do Mateus, do Daniel, diretamente lá de Portugal. E Belarmino, que saudade, meu amigo. Forte abraço aí para toda a sua casa, em nome de Cristo Jesus. Então, um grande privilégio, a gente está falando aqui diretamente de Florianópolis. Daqui a pouco a gente vai estar junto lá com a nossa congregação aqui, Congregação Sal da Terra de Floripa, aqui no norte da ilha, né? Quem estiver por perto ainda dá tempo de estar conosco lá. Nosso encontro é a partir das 10h30, 10h30. Só você colocar lá Sal da Terra Casinha, você vai achar fácil o nosso endereço lá, tá bom? Muito bom, grande privilégio a gente poder se encontrar, estar juntos aqui, começar bem a semana. Uma semana de primeira não começa na segunda. E somos todos católicos aí, viu, Everton? Católico quer dizer universal, né? Cremos na Santa Igreja Universal Católica, a igreja que é uma em Cristo Jesus, o Senhor. Então, um grande privilégio a gente poder estar juntos aqui, compartilhando, repartindo virtude e abençoando e sendo abençoados em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Muito bom a gente poder estar, né, em comunhão e repartir fé. Vamos entrar na presença do Senhor, como diz a sua palavra, com toda ousadia, inteireza de fé, coração totalmente aberto, limpo, para poder ser ministrados pelo seu Espírito no nosso homem interior, né? Que o nosso homem interior seja fortalecido em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Lembrando que dia 18 de março a gente vai estar aqui em Floripa fazendo o nosso primeiro encontro, mesa preparada regional. Então esse ano nós temos alguns encontros agendados aí, né, nas regiões do Brasil aí. Então é uma agenda aí com vários encontros, mesa preparada no sábado. Então nós começamos por Florianópolis dia 18. Então esteja preparado aí, se organize para estar com a gente nesse período, tá bom? E aí, Flavão, bom, cara? Forte abraço aí para os irmãos aí de Salvador, tá bom? Graças a Deus. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, fidelidade, misericórdia, Senhor. Nós entramos na tua presença com ousadia, com inteireza de fé, com o nosso coração totalmente aberto, ó Deus, entregue ao teu Espírito. O Espírito Santo do Senhor ministra, fala segundo a tua palavra, ilumina os olhos do nosso entendimento, renova, Senhor, nossa disposição, fé, ânimo, coragem, Pai, em nome de Cristo Jesus, que nós possamos andar em ousadia, intrepidez de fé, renovados, com alegria, com ânimo, com disposição, com gratidão no nosso coração, Pai. Esse é o dia que o Senhor nos fez, nós nos alegramos e nos regozijamos nele. Queremos começar essa semana com alegria, com disposição, com fé, com empenho, com sensibilidade, com os nossos olhos iluminados. Ilumina, Espírito Santo de Deus, ilumina, segundo a tua palavra, a tua promessa, os olhos do nosso entendimento, porque queremos andar por revelação, ó Pai, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Queria ler com vocês o que está lá em Apocalipse, né? Então, Apocalipse capítulo 21. Então, Apocalipse 21 diz assim, aqui no versículo 5, eis que aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras.
eis que faço novas todas as coisas. Depois ele prossegue dizendo, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Em nome de Cristo Jesus. Eu queria compartilhar com vocês hoje de manhã, né, sobre esse princípio da novidade, né, princípio do novo. Deus que faz novas todas as coisas. E aí, para a gente discernir isso melhor, lá em Jeremias, no capítulo 18, Deus manda Jeremias lá na casa do oleiro, palavra que foi dita a Jeremias, capítulo 18, da parte do Senhor, levanta, desce até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, eis que ele estava trabalhando sobre a roda, como um vaso que o oleiro fazia de barro, se estragou, quebrou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, como bem lhe pareceu. Amados, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, essa é uma palavra desafiadora, então Deus está mandando Jeremias descer à casa do oleiro, porque lá ele vai ensinar um princípio, o princípio do novo, né? Deus faz novas todas as coisas, em Deus não há mudança, nem sombra de variação, ele é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Então, o princípio do novo não é o princípio da novidade. Deus não faz uma coisa na forma de uma novidade, de uma estranheza, de uma coisa que nos surpreenda, né, pela sua excentricidade ou pela sua novidade. Deus faz todas as coisas segundo o exclusivo conselho da sua vontade. Por que isso é um princípio? Porque muitas vezes as pessoas estão querendo mudanças, correções, e Deus não faz correções, nem mudanças. Deus opera a transformação no âmbito do sobrenatural e não do extraordinário. Às vezes a gente está vivendo um problema, uma dificuldade, uma circunstância, a gente quer que Deus opere extraordinariamente, que Ele venha e simplesmente conserte o que está estragado, corrija o que deu errado. Deus não vai corrigir o que deu errado. Deus não tem um tubo de cola para colar os vasos que se quebraram. Deus não tem lá uma adaptação, uma lixadeira para ficar aparando as arestas do que não funciona, do que foi quebrado. A palavra de Deus diz que quando o vaso se estragou, ele amassou aquele barro e fez daquele mesmo barro um novo vaso. Um vaso novo, conforme bem lhe pareceu. Eu sou o Senhor, escreve essas palavras. Eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Então, se a gente quiser experimentar mesmo a vontade de Deus, nós temos que nos submeter à sua exclusiva soberania para que Deus faça todas as coisas da nossa vida de acordo com aquilo que é o seu plano, a sua vontade, o seu desígnio eterno. Às vezes nós estamos insistindo com Deus em ter problemas corrigidos, em ter circunstâncias consertadas, adaptadas. E esse é o nosso dilema, porque às vezes a gente vê um problema e imagina para ele uma solução e vamos em busca de Deus imaginando que é aquela a solução que a gente precisava. Então muitas vezes a gente não tem ouvidos para ouvir, não tem coração para receber, não tem olhos para ver, porque a gente não se submete integralmente a manipulação de Deus para que Ele possa fazer conforme bem lhe parecer. Então esse novo é no sentido do original, é no sentido do autêntico, é no sentido do legítimo, é no sentido daquilo que está absolutamente de acordo com o desígnio de Deus. Então para Deus não há ajuste, não é um ajuste de conduta, não é uma regulação de comportamento, não é uma transitoriedade de circunstância. Então Deus não está transicionando uma circunstância para outra. Ele não está corrigindo um suposto errado, porque todo suposto errado partiu de um suposto certo. Então muitas vezes a gente está partindo de um suposto certo e por isso a gente está sofrendo as consequências de um suposto errado. E a palavra de Deus diz que como o vaso se quebrou, Deus foi lá e manipulou. Ele está ensinando um princípio para Jeremias. Foi: Jeremias, eu sou o Senhor, eu é que estou no controle das coisas, então eu vou trabalhar conforme aquilo que é o meu plano original. Eu vou fazer desse vaso um vaso novo, né? Um vaso consertado, um vaso colado,
um vaso recuperado, né? Ele é uma novidade. Aliás, tem algumas palavras que às vezes a gente vai aceitando na nossa vida, né? E depois a gente não entende por que as coisas às vezes não... Eu vou tocar num assunto aqui que pode parecer meio melindroso, mas não tem nada a ver assim, com a semântica propriamente dita, né? É que Deus, por exemplo, ele não trabalha a recuperação. Deus não está trabalhando a recuperação do ser humano, ele está trabalhando a reconciliação do ser humano. Então Deus não quer pessoas recuperadas. Deus quer homens e mulheres reconciliados com aquilo que é a soberania da sua vontade e do seu propósito. Então Deus não operou a recuperação do homem. Deus não foi lá e recuperou o homem caído. Ele fez nascer de novo. Isso era a questão no coração, né, do Nicodemos. Ele chega lá e diz: olha, Senhor, como é que eu posso experimentar a vida eterna? De que maneira? Então a gente está sempre pensando numa forma de comportamento, numa ordem estabelecida, numa condição extraordinária que me possibilite experimentar, né, uma vida melhor. Deus não quer te dar uma vida melhor, porque melhor do que o quê? Né? Então, o Evangelho não te dá uma vida melhor. O Evangelho nos coloca naquilo que a vida é. Não tem vida melhor ou vida pior. Não tem vida pior. Glória a Deus, amado. Ou tem vida ou morte. Vida pior é morte. Então Deus trabalha o novo. O novo é vida. O novo é fé. O novo é luz. Né? Então não tem uma luz melhor e uma luz pior. Não tem uma vida melhor e uma vida pior. A pessoa está vivendo muito pior. Não está vivendo pior. Ele está morrendo. Porque a vida é de glória em glória, a fé é de fé em fé, a luz brilha cada vez mais na sua intensidade até se tornar dia perfeito. Então a palavra de Deus diz que a luz vai brilhando até se tornar dia perfeito, é como o sol do meio-dia. Estamos aqui no capítulo 18 de Jeremias e Apocalipse 21. Então não procure uma vida melhor. Não procure uma vida modificada, não procure mudança. Eu estou precisando mudar de vida. Não muda de vida não, amado. Como é que você vai mudar de vida? Para qual vida você vai mudar? Então hoje a gente anda em novidade de vida, ou não tem como mudar de vida. Hoje a gente é reconciliado com o propósito original de Deus, ou não tem recuperação. Ou é reconciliação, ou não tem recuperação. Ou é vida, ou não tem mudança de vida que vai nos levar à vida. Então hoje a gente conhece a vida, não existe mudança. O que existe na vida do cristão não é mudança, o que existe na vida do cristão é transformação dia a dia, para que a luz dele brilhe cada vez mais, para que a vida dele seja cada vez mais intensa e a sua fé cada vez mais fortalecida e a glória de Deus aperfeiçoada. Isso é andar em novidade de vida. Amém, amados? Então, em nome de Cristo Jesus, não procure uma coisa nova, procure aquilo que Deus transforma no absoluto novo, segundo o seu propósito eterno, que ele faz tudo segundo a sua vontade, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então, pelo amor de Deus, né, de uma vez por todas, deixe de ficar apresentando ou buscando as soluções que você imagina que seriam razoáveis, as soluções que você imagina que seriam apropriadas, né? De ficar propondo para Deus aquilo que a gente gostaria que Ele fizesse. Quantas vezes, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, agarre-se nisso, quantas vezes a gente vai lá por causa de um filho, de um cônjuge, esposo, marido, um amigo, a gente fica lá querendo, trabalhando mudança,
recuperar uma pessoa. Não tente recuperar seu filho. Seja para ele a referência de alguém totalmente reconciliado. Não é a gente que vai recuperar ninguém, não, amado. É o Senhor que vai operar na vida dessa pessoa a reconciliação. Então, uma pessoa, para ser reconciliada, ela precisa da referência de alguém reconciliado. Então, ande em novidade de vida, porque quando você andar em novidade de vida, quando todos nós entendemos o que Deus está operando em nós, conosco e através de nós, o nosso olhar para as pessoas vai mudar. Nós vamos parar de estar tão amargurado, tão ressentido, tão afetado, tão desanimado, tão desencorajado, tão irritado com o comportamento das pessoas. A gente ainda é muito afetado pelas circunstâncias, a gente ainda é muito afetado pelo comportamento, a gente é muito afetado por aquilo que a gente não gosta, por aquilo que não nos agrada, a gente ainda é muito afetado por aquilo que a gente acha que está errado, porque nós ainda somos muito afetados por aquilo que a gente supõe que seria o certo. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Nossa irritação com o que está errado é porque nós temos arraigado na nossa mente, no nosso coração, um suporte certo. De modo que o errado não deveria nos irritar. Porque o tempo todo nós estaríamos sendo desafiados a viver a plenitude daquilo que Deus diz que é. É assim que é assim que eu determinei, esse é o novo de Deus, é assim que esse vaso vai ser. E aí nós não desanimamos disso. Deus olhou para o Jeremias e falou: Jeremias, vai lá e aprenda uma lição para que você não desanime. O próprio coração. Pensa bem, amado, vamos deixar o Espírito de Deus ministrar no nosso coração. Qual era o grande dilema do Jeremias? O dilema de Jeremias é porque ele percebia uma circunstância, Deus deu para ele uma tarefa, e ele imaginou que a tarefa que Deus deu para ele era corrigir o que estava errado, e ele ficou tão empenhado em corrigir o que estava errado, ele encarnou essa ideia de que Deus tinha levantado ele como profeta para corrigir o que estava errado, para consertar, para bater na cabeça daquele povo. Ele virou um zetel na cabeça daquele povo, ele não parava de falar, até o ponto que ele entrou em depressão profunda, ele desanimou do povo, ele desanimou dele, e ele desanimou de Deus. O próprio Jeremias falou: o Senhor foi para mim um ribeiro de águas que mentem, o Senhor me iludiu, o Senhor me enganou, porque o Senhor mandou consertar uma coisa que não tem conserto, o Senhor me mandou fazer uma coisa que não dá para ser feita. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer se você continuar vivendo, tentando corrigir o que está errado, tentando mexer naquilo que não está dando certo. E não é isso. Deus quer que o seu coração se enche de esperança a respeito da soberania dele e que aquilo que está quebrado, aquilo que não funciona, Deus está com a mão em cima para tornar aquilo exatamente de acordo com o que ele estabeleceu, e é assim que vai ser. Ele é o princípio e ele é o fim, ele é o alfa e ele é o ômega. Então não sofra pelos motivos equivocados, não sofra por engano, não sofra por falta de conhecimento, não sofra por ignorância, nem sofra por rebeldia. Os processos, porque às vezes você olha para o processo e dependendo do momento do processo que você está vivendo, você pode achar que a coisa se perdeu totalmente, aquilo não tem mais jeito. Mas Deus é que está no controle, Ele é o oleiro e Ele diz: eu vou fazer, eu vou terminar esse vaso. Aquilo que eu comecei, eu vou terminar. E não há nenhum projeto de Deus que possa ser frustrado. Esse foi o grande desafio na vida de Jó, porque de Jó, no meio do processo, ele estava buscando mais mudança do que transformação. O Jó quase se perde buscando mudanças que nunca aconteceram. O Paulo pediu tanta mudança, o Paulo pediu: tira o espinho, tira o espinho, tira o espinho. E Deus queria formar um Paulo novo. E não um Paulo consertado. Deus não quer consertar você. Em nome de Cristo Jesus, Deus não quer te dar uma vida melhor. Amém. Deus não quer nos dar uma vida melhor. Deus quer nos dar vida. Novidade de vida.
entender que Ele faz novas todas as coisas. Não procure nada melhor para que você não sofra a ideia de que está tudo pior. Só está pior para aqueles que não conhecem, não compreendem, não caminham na revelação. O mundo, na sua ignorância, na sua rebeldia, vai de mal a pior. Tem jeito de ter uma morte pior, mas não tem jeito de ter uma vida melhor. Existe pior para a morte, mas não existe melhor para a vida. A vida é a vida. E Deus, na sua inteira e absoluta soberania e vontade, Ele está trabalhando para fazer de nós o vaso novo. Amém? Porque Ele faz novas todas as coisas. Essas palavras são justas e aceitáveis. Receba isso e guarde isso no seu coração. Uma semana maravilhosa, uma semana de fé, de ânimo, disposição, de alegria, que você seja renovado como eu estou sendo renovado. Seja renovado em alegria, em disposição, em fé, em certeza de que as mãos de Deus estão nos manipulando para fazer de nós o vaso novo conforme a sua vontade. Amém? Forte abraço, uma boa semana. Até amanhã, se Deus quiser. Eu creio que essa semana, apesar aí dos feriados, a gente vai estar junto aí. Eu creio que essa semana a gente consegue ter mais tempo aí. Essa semana que passou foi bem corrida aqui em Floripa, a gente arrumando as coisas para receber os irmãos. Então, em nome de Cristo Jesus, continuamos aí em graça e virtude, sempre louvando a Deus pelo carinho, cuidado dos irmãos, por todos nós, pela nossa casa, e que todos sejam renovados. Lembrando que dia 18, se Deus quiser, a gente está aqui no nosso encontro, mesa preparada. E também, antes da gente concluir, estamos dando horário aí, um reforço, assim, principalmente para o pessoal de longe que quer participar conosco, dia 6 de março. Dia 6 de março, se você for olhar lá nas nossas publicações, você vai ver que a gente está começando turmas novas, de homem ao máximo. Dia 6 de março é tempo de você se inscrever e participar com a gente, tá bom? Fica na paz. Forte abraço.